Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos que estão sempre conosco. Ó Senhor, abençoe e guarda cada servo teu. Nos dá graça, Senhor, no aprendizado, nos dá graça para ensinar, nos dá graça, Senhor, para ajudar os que estão começando. Obrigado, meu Senhor, pela vida dos meus irmãos. Abençoa as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores, os idosos na tua casa. Ó Deus, abençoa e guarda os meus irmãos. Dá graça e vitória a cada um. Os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus. Dá a tua proteção, meu Senhor, aos meus irmãos. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e nós vamos, nesta edição, pensar nas promessas do Senhor e o perdão que Ele nos oferece. O texto bíblico, Hebreus, capítulo 8, versículos de 1 a 12. É sempre uma bênção ler a palavra, é uma necessidade de cada discípulo entender a palavra do Senhor até para prestar um melhor serviço. Então, meus amados irmãos, vamos ler esta mensagem do Senhor e aprender, visto que confiamos em suas promessas. Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do novo santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés, divinamente avisado, estando para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca teria sido buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram na minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque
todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito Senhor. Pai amado, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua direção, suplicamos pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos alunos, ex-alunos, nossos ajudadores, nossos intercessores. Ó Deus, recompensa com a bênção dos céus os nossos irmãos, o trabalho de cada um, a dedicação de cada um. Ó Deus, a firmeza dos teus filhos e o prazer na tua lei. Amado Deus, Senhor da glória, guarda e protege a tua igreja. Guarda os meus irmãos em toda a terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu acho maravilhoso ler a palavra de Deus, porque geralmente, mesmo quando há repreensões, há uma orientação para se sair daquele processo que foi repreensível. É maravilhoso a gente contar com o amor de Deus, com a grandeza do Senhor, com a bondade do Senhor. E o escritor aos Hebreus, que não se identificou por sabedoria divina, com certeza, ele diz aqui no primeiro versículo do capítulo 8, o somatório do que estamos ensinando, o resumo do nosso ensino, é que nós temos um sumo sacerdote perfeito, um sumo sacerdote que está à altura que ninguém atingiu. Ele está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, à destra de Deus, à destra do trono divino. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. São realidades espirituais aplicadas a nosso Senhor Jesus Cristo, que era absolutamente real. Hoje nós vemos, lemos, ouvimos com terrível inquietação na minha alma, isso estou descrevendo as minhas reações. Eu, quando vejo um perverso, principalmente um falso cientista, um filósofo, um sujeito aí, sociólogo, vinculado, na grande maioria, à esquerda, como uma ideologia diabólica de negar os valores humanos e os valores divinos, ofender a nossa fé, ofender a nossa inteligência, ofender a nossa individualidade, ofender a nossa liberdade. E eles são tão perversos que chegam a duvidar da existência de Jesus. Uma perversidade fundamentada na absoluta corrupção dos sentidos. Jesus Cristo não era chamado assim nos seus dias. Ele era chamado Jesus, era o nome. Ele foi identificado como Nazareno por causa de onde vivia. Ele é chamado de carpinteiro por causa do pai que ensinou o ofício. E ele usou isto porque todo judeu trabalhava. E ele é chamado de Cristo porque foi comprovado biblicamente por todos os que tinham sanidade espiritual, que era impossível qualquer ser humano
dizer tanta coisa a respeito de si mesmo e tudo acontecer sem ele ter ninguém ordenado, preparado para fazer isto. Tudo aconteceu. Ele disse que ia ser preso, ele disse que ia ser morto, ele disse que ia ressuscitar, ele disse que a igreja ia ser dispersa, ia ser perseguida. Tudo aconteceu. Ele disse que o Espírito Santo ia ser dado à igreja. Aconteceu 10 dias depois que ele foi assunto aos céus. E todo mundo tomou conhecimento da vida de Jesus, o homem, da morte de Jesus, o homem, da ressurreição de Jesus, o homem que era o Filho do homem, o homem que era o Filho de Deus. E todo mundo tomou conhecimento, os piores inimigos e os mais humildes discípulos. Então, meus amados, é um resumo das verdades bíblicas nesse texto. E o escritor diz no versículo 4, ora, se ele estivesse na terra, ele não podia ser sacerdote, porque ainda existe o sacerdócio levítico, o sacerdócio que oferece dons e sacrifícios segundo a lei. No versículo 5 diz, os quais servem como sombra das coisas celestiais. Ele se baseia na visão de Moisés. Deus disse, Moisés, você vai fazer um tabernáculo, e Deus orientou tudo, deu a visão e depois uma recomendação. Não faça diferente. Meus amados irmãos, é maravilhoso receber a palavra de Deus, a ordem de Deus, a graça de Deus. No versículo 6, ele diz assim, mas agora alcançou o ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança. A aliança de Deus com Israel, celebrada por Moisés, envolvia sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de bezerro. Era uma aliança fundamentada em promessas materiais. A terra de Canaã, água para eles beberem, que estavam com sede no deserto. Era promessas materiais. Terra que emana leite e mel. Terra boa para criar animais. Terra boa para colher frutos. Eram promessas materiais. E ele diz que a aliança de Jesus está fundamentada em melhores promessas. No versículo 7 diz, porque se aquela primeira aliança fosse repreensível, não se buscaria lugar para a segunda. Não teria lugar para a segunda. Mas, mesmo assim, no versículo 8 ele fala da repreensão do Senhor. Deus repreendendo aquele povo que quebrou a aliança. Deus diz, virão dias. Vai chegar o tempo, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. A linguagem aqui, referindo-se às duas casas, é porque o reino foi dividido e a casa de Judá era pertencente a Davi e, por incrível que pareça, a casa de José, que tinha Efraim, tinha Siquém, como herança, era a casa de Israel. E o Senhor Deus promete fazer uma nova aliança que envolvesse a casa de Israel e a casa de Judá. E vai dizer os termos no versículo 9. Não igual à aliança, não conforme, não será conforme a aliança anterior feita com seus pais, na qual não permaneceram. Eles quebraram a aliança. Eles quebraram a aliança. E a nova aliança não será nos mesmos termos.
Mas no versículo 10 diz: porque esta é a aliança que depois farei com a casa de Israel. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu coração. Porei as minhas leis no seu entendimento. Porei as minhas leis. Meus amados irmãos, a grandeza da promessa. A lei no entendimento. A palavra no coração. Escrita por Deus no coração. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. As promessas gloriosas do Senhor, que ainda melhora. No versículo 11 diz: porque ninguém terá necessidade de ensinar ao outro. Olha, tenha temor de Deus, conhece o Senhor, dá lugar a Deus, conhece, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. A lei no coração e na mente, escrita na alma, no coração, na mente. Não teria como alguém chegar: olha, tenha temor de Deus, procura ali um livro para ler, vai ver se tu acha ali o livro da lei. A lei está na alma, está no coração, está na mente, a promessa solene. E a grandeza maravilhosa é coroada no versículo 12. Porque serei misericordioso para com eles. Serei misericordioso para com eles. De suas prevaricações, de suas iniquidades, de seus pecados, não me lembrarei mais. O que fez isto? O que faz isto acontecer entre as promessas e este grandioso selo de qualidade chamado perdão? É que a palavra estaria no coração e não nas mãos. A palavra estaria na mente e não nos alfarrábios. Isto é glorioso. A palavra está escrita no entendimento e não nos pergaminhos. Meus amados irmãos, isto é glorioso. É a palavra do nosso Deus. É a bondade do nosso Deus. É a misericórdia do nosso Deus, coroando o homem de benignidade, de verdade. Não haverá necessidade de mestres dizendo: tenha temor de Deus, procura um livro, vai ler Levítico para entender sacrifício, vai ler Deuteronômio para ver aí a confirmação da lei, vai ler Salmos para se edificar. Ninguém vai ter necessidade de exortar dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Os pequenos, o homem da terra, o lavrador, o camponês, todos me conhecerão, do menor ao maior, do camponês ao rei, do lenhador ao sacerdote. Todos me conhecerão, todos me honrarão. E eu serei misericordioso em função desta mudança no coração, a mente cheia da graça, coração cheio da graça. Devido a isto, aí a misericórdia se manifesta e eu perdoarei todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, todas as suas prevaricações. Não me lembrarei mais disto.
é a grandeza da misericórdia com a promessa. São as promessas solenes do nosso Deus e o perdão tão necessário a nós, finitos e errados. Muitas vezes queremos fazer o certo e não conseguimos. Quantas vezes ouvimos alguém expressar e até compor, fazer música? Eu queria, mas não deu certo. Eu queria, mas não consegui. Eu queria ser diferente, mas não fui. Mas quando a palavra de Deus enche e preenche a mente, o coração, a emoção, o resultado é perdão, plenitude de graça, promessa solene de quem promete e cumpre. Deus abençoe você profundamente, grandemente. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe cada um dos nossos amados ouvintes, dos nossos irmãos, alunos e seguidores, aqueles que possam ter contato com as nossas publicações. Amado Senhor, estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor. Queremos, meu Senhor, Te apresentar este memorial da oração. Toma em Tuas santas mãos cada vida. Tu conheces as crianças, Tu conheces os jovens, Tu conheces os adultos. Tu conheces cada família, Tu conheces, meu Senhor, o coração de cada servo Teu. Suplicamos, meu Senhor, pelos Teus servos na cidade e no campo, manifesta a Tua graça. Abençoa homens e mulheres, jovens e adultos, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. Meu Senhor, e queremos, Pai, Te apresentar a família do irmão Elias Felipe. Toma eles em Tuas santas mãos. Guarda o irmão Elias, guarda a irmã Eunice. Toma em Tuas santas mãos os Teus servos, os seus familiares. Dá graça, vitória, vigor, dá saúde ao Teu servo. Nós Te louvamos, meu Senhor, pela vida deles, pela participação deles no nosso trabalho, Senhor, na Tua igreja. Amado Pai, guarda os meus irmãos, recompensa com a bênção dos céus os nossos intercessores, ajudadores e divulgadores. Querido Senhor, Deus misericordioso e santo, ouve a nossa petição. No nome bendito de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.